ônibus, a rodoviária é longe da minha casa, para não perder o ônibus, se possível. Tudo bem, Vitória, tranquilo, sem problemas. Depois também, se você perder alguma coisa, você pode ver a gravação, né? Tranquilo. Não, Então, pessoal, eu só tô avisando porque é no fim, né, que coloca a presença, aí eu tenho medo de não estar na hora. aí Mas você já, na hora que você sair, aí você coloca, porque de todo jeito eu vou me lembrar, mas assim, só porque não é aqui, professor, eu já estou indo, boa tarde. tá bom, beleza. Entendeu? Porque eu faço a questão da frequência depois, né? E depois depois que terminar, né? Uhum, tranquilo. Pessoal, hoje a gente vai discutir aí dois textos que ficou para a gente definir para a semana da semana passada, não foi isso? Deixa eu lembrar quais eram os textos que ficaram para ser discutidos hoje, e aí a gente já passa a palavra, já que já tem uma porção de gente aqui, a gente já passa a palavra para os colegas apresentarem, e depois, como sempre, a gente abre para um debate, né? Eu quero pedir desculpa a vocês, porque eu não estou em Caruaru, e aí eu estou na casa dos meus pais, no sertão, e aqui tem muito cachorro, literalmente, tem 15 cachorros. E aí, de vez em quando, eles latem, né? Eles ficam assim parados e, de repente, dispara. Aqui tem mais cachorro do que gente, literalmente. Imagine, 15 cachorros, né? E aí é minha irmã, quem é? Eu já tenho duas, eu já acho muita, né? Perfeito, Laura, tranquilo. Boa tarde, Michele, boa tarde, Rickson, Afonso. Tranquilo, pessoal. Quem perder, depois pode assistir e, caso perca a discussão, também pode fazer até o final do semestre os fichamentos ou resumos dos textos, né? Aliás, só está faltando um texto a gente discutir, que a gente discutiria daqui a 15 dias, que semana que vem a gente... geralmente a gente dá na semana de entrega de provas, que seria semana que vem, a gente dá uma paradinha, né? E aí, pessoal, depois que a gente terminar esse texto de democracia, a gente vai fazer aquela parte de elaboração de trabalhos. Inclusive, já está sendo feita, né? Muitos alunos aqui já estão fazendo, a gente já está corrigindo vários alunos os trabalhos, já está corrigindo os resumos. Tem eventos importantes aí para participar. Inclusive, eu chamo a atenção de vocês sobre aquele evento do Centro de Transição da UFMG, que é um evento muito bom, gratuito, e aquele evento é o principal na área de justiça da transição no Brasil. Aquele centro de pesquisa é o mais importante academicamente. Pessoal, quem ficou de fazer mesmo a apresentação já está aí? Já tem alguém aí que ficou de fazer a apresentação? Deixa eu olhar quem foi. Pronto, Emerson, você quer começar a sua apresentação? Fica à vontade, viu? Aí depois a gente comenta, como sempre. Perfeito. Pode começar, viu? Boa tarde, pessoal. Eu fiquei com um texto chamado Direitos Humanos para Quem? Ele já começa fazendo uma pergunta, né? Aí depois ele fala políticas públicas e representação da gestão espacial da pobreza urbana em o globo. No caso, ele se propõe, o artigo se propõe a analisar alguns textos de jornais na internet. Então, no decorrer do texto, ele vai analisando por meio de softwares de computador, alguns textos, algumas palavras que mais se repetem nesse texto, e como chega até a população essa mensagem que o jornal quis passar. Então, nesse artigo são analisadas palavras e também imagens. No decorrer do artigo, os autores vão analisar quem são as pessoas que são abordadas para falar sobre essa situação, que no caso é a situação de rua, que é o mais abordado no texto. Então, ele divide as pessoas assim: ativistas e religiosos são 6, moradores e trabalhadores locais, outras pessoas, uma,
pessoas em situação de rua, 2, polícia, 13 pessoas, testemunhas, 1, vozes de especialistas, 11, e vozes do governo, 54. Então, por essa análise das pessoas que são abordadas, a gente começa a compreender que as políticas públicas que são voltadas para essas pessoas em situação de ruas não são políticas públicas de acolhimento, mas sim políticas públicas que vêm a confrontar aquela situação, como que se fosse um crime. Então, isso me fez refletir no crime de vadiagem, né, no crime de vadiação, que antigamente foi abolido, mas quando a gente analisa essa conduta da sociedade para essas pessoas em situação de rua, a gente vê que, na verdade, ela ainda conduz muito a forma com que a população aborda essa problemática. Então, o texto continua e traz as políticas públicas que são abordadas e como essas pessoas são vistas por essas pessoas que vêm a expor o problema. As frases que são mais utilizadas. Então, acomodados, incômodas, indisciplinados, mal educados, mentirosos, oportunistas, perigosos e viciados. As palavras que são mais utilizadas nesse texto são perigosos e viciados, o que mais uma vez traz à tona esse olhar pejorativo para essas pessoas que estão nessa situação de rua e não de acolhimento. Ao final, o texto traz algumas imagens, mas que nenhuma traz um enfoque para a pessoa em si, e sim para a localidade que ela está, que na maioria das vezes são bairros nobres, e que essas pessoas estão ali trazendo incômodo para as pessoas que vivem. No caso, comerciantes, moradores. Então, as políticas públicas que são abordadas dentro do texto por meio de imagens, relatos de moradores e policiais, são de exclusão. Quando se fala em recolhimento, o recolhimento não é um recolhimento para trazer para uma moradia, para trazer um projeto social, mas sim um recolhimento para retirar a pessoa daquela localidade, como que fizesse uma limpeza no local, como que aquela pessoa trouxesse uma visão ruim para aquele contexto que ela está. Então, é isso. Foi essa a imagem, né, e o que eu consegui analisar desse texto. Perfeito, Emerson. Parabenizo a sua análise. Sim, aí o texto que ficou, o outro texto de transição, não sei se foi o próprio Yuri, não sei se vocês lembram. Exatamente, que aí ficou um pouco prejudicada a apresentação, né? Agora, tem a vantagem que eu sou o autor do texto, então eu posso explicar mais ou menos qual é a ideia que eu tenho do meu próprio texto, né? Também a gente abre para alguns de vocês igual, se vocês têm alguma dúvida sobre o texto, mas assim, eu vou fazer uma ideia geral do meu texto e aí depois a gente abre como de costume, né? Então, pessoal, esse texto eu escrevi ele em 2016. Esse texto foi apresentado na Universidade do Minho, o Minho, que hoje é uma das melhores universidades portuguesas, inclusive tem se destacado até mais do que Coimbra, por incrível que pareça, Coimbra tem a tradição. Então, o GT era presidido pelo professor Rubens Bessac, da USP, e pela professora Mariana Canotilho, filha do professor Canotilho. Foi muito bom o evento. E aí, gente, reparem que eu fiz isso antes da eleição de 2018, né? E o que é que eu estou discutindo? O discurso de negação dos direitos humanos no Brasil, que continua em voga, né? Mas naquela época... E os dois textos se ligam, porque no texto do Globo, que o Emerson apresentou, ele traz uma ferramenta que alguns de vocês conhecem, outros não, mas que é uma ferramenta extremamente importante para todas as ciências sociais, não só o direito, que é a ferramenta da análise de discurso.
Essa ferramenta de análise de discurso, pessoal, ela pode ser usada, por exemplo, para você analisar desde artigos jornalísticos, legislação, jurisprudência, discursos políticos. É uma ferramenta extremamente importante e muito útil. E aí, para falar sobre esse discurso, eu analisei o discurso de 4 pessoas: os apresentadores de televisão Raquel Sherazade, José Luiz da Atena, Marcelo Rezende, né, que já faleceu, e o então deputado Jair Bolsonaro. O que a gente vê é o seguinte, assim, o que eu concluo? Que esse discurso de negação dos direitos humanos ele tem algumas características, e que essas características elas são basicamente decorridas do fato da gente ter tido um processo de justa transição no Brasil após a ditadura de baixo nível. Né? E aí eu cito algumas circunstâncias, algumas vocês lembram, né? Como, por exemplo, a postura de Raquel Sherazade, quando, em 2014, um adolescente negro no Rio de Janeiro, acusado de assalto, foi amarrado num poste, né? No qual ela fez uma postura bem senso comum mesmo, que ela disse até: façam um favor ao Brasil, adote um bandido, né? Aquelas pessoas que estavam reclamando da situação vexatória e da situação de contra a dignidade da pessoa humana que esse adolescente ficou. Então, pessoal, é o seguinte, eu queria falar das características que eu notei. Todos vocês conhecem o discurso desses apresentadores, do então deputado Jair Bolsonaro, né? Em relação à questão da criminalidade, em relação à questão, inclusive, da ditadura em si, né? E essa conexão entre esse discurso a favor da ditadura e esse discurso a favor do autoritarismo. Esses discursos, eles são conectados, as pessoas não percebem isso, né? Mas existe uma forte conexão entre o discurso a favor do autoritarismo como mecanismo de enfrentar a violência no Brasil e a própria ditadura militar. Então, quais são as características que eu percebo em relação a esse discurso, né, contra os direitos humanos no Brasil? Primeiro, superficialidade. Ou seja, é um discurso que não aprofunda as causas da criminalidade e a imputa como culpa exclusivamente individual. Ou seja, você é criminoso porque você é sem vergonha, é safado, você não presta, né? Mas não entende que a criminalidade ela também tem uma raiz social. Claro que existe uma escolha da pessoa. Porque se fosse assim, todo pobre, todo miserável era bandido. Mas existem causas sociais, o crime é um fato social. Segundo, o sensacionalismo é a segunda característica. Tal discurso, ele visa atingir um público, seja em termos de audiência para os apresentadores ou eleitores para o então deputado e atual presidente da República, e aí eles procuram usar de meios sensacionalistas, chamativos, para despertar a atenção do seu alvo. E aí usa chavões, né? Tá com pena do bandido, leva para casa. Terceiro, desumanização do acusado, né? O discurso, ele faz questão de retirar dos acusados de cometer crime a qualidade de ser humano. Inclusive, passa a usar o termo elemento. No jornalismo policial é muito comum, né? Até o pessoal, o finado Gil Gomes, por exemplo, se chama o elemento tal. Então, isso é uma forma de desumanizar a pessoa. Quarto, mera punição. O discurso é focado em pregar somente a punição do crime, até mesmo desproporcional, que é uma coisa que vai além do Código de Hammurabi, né? De não haver proporcionalidade. Então, a pessoa furtou um bem qualquer e aí já quer matar aquela pessoa. Cadê a proporcionalidade, né? E aí, em detrimento dos processos de ressocialização. Então, você quer meramente punir, não se preocupa com a ressocialização e aplica penas desproporcionais. Quinto, vingança. O discurso em questão reduz justiça à vingança quase em termos da lei de Talião, às vezes pior. Como eu disse, no caso de furto, querem matar uma pessoa. Então, sexto, armamentismo, que é uma coisa que, inclusive, tem se acelerado muito no Brasil, né? Existe uma preocupação em demandar o porte de armas como panaceia. Panaceia, não sei se vocês sabem, é um remédio que serve para todo tipo de coisa. Isso é panaceia. Então, o armamentismo é a panaceia para a criminalidade em geral no Brasil, né? Esquece de olhar a questão das políticas públicas preventivas, que talvez sejam mais interessantes num contexto de crime generalizado como o Brasil.
Sétimo, restrição dos direitos humanos. Para o discurso em questão, os direitos humanos são privilégios, eles não são universais, que se aplicam a todas as pessoas, mas são privilégios para os cidadãos de bem, que eu não sei o que é cidadão de bem. Eu conheço o que é cidadão, né? Essa figura do cidadão de bem, inclusive eu falo no artigo, que é uma figura idealizada, porque todas as pessoas, todos nós que estamos aqui escutando, cometemos delitos em maior ou menor grau, né? A pessoa comete infrações de trânsito, alta velocidade, estaciona ou não deve, compra produto pirateado. Não, eu sou cidadão de bem. Todo mundo comete crime. Que eu até gosto de falar isso muito para os meus alunos, tanto de direito quanto de RI. O ser humano não cumpre nem a lei dos homens, quanto mais a de Deus, né? Então, a sétima característica era a restrição dos direitos humanos. E a oitava característica é a separação entre o crime e a sociedade, né? Porque esse discurso contra os direitos humanos, ele propaga a ideia de que o crime é separado da sociedade. O crime, ele não tem relação com a sociedade. O crime é uma falha individual, é um pecado, é um problema da pessoa que cometeu o crime. A sociedade não tem responsabilidade, não teria responsabilidade nenhuma pela decisão do criminoso ou pelo fato daquela pessoa ter sido levada ao crime. Então, para esse artigo que a gente publicou, inclusive eu considero como um dos que eu mais gostei, dos meus artigos assim preferidos, sabe, que eu fiz, que eu escrevi. E inclusive por isso que eu uso ele bastante nas minhas disciplinas, né? Porque sabe aquela coisa que você tem gosto de fazer, e principalmente eu apresentei numa viagem muito boa a Portugal e a cidade de Braga, né? E caprichei no artigo, fiz o melhor que eu podia, né? E aí eu concluo o seguinte: esse discurso contra direitos humanos é fruto da insuficiência do processo de justiça de transição no Brasil, no sentido de que as pessoas não percebem que não é possível você ter um regime democrático sem ter respeito aos direitos humanos. Democracia e direitos humanos, pessoal, são coisas que andam juntas, né? E outra coisa, é bem interessante notar, e eu também chamo isso a atenção no meu artigo, que na época da ditadura militar, esses direitos humanos eles eram negados para os opositores do regime, sejam as pessoas que praticavam de atos efetivamente violentos, como os guerrilheiros, né, que assaltavam banco, que montaram guerrilha rural, quanto aqueles que somente eram contra o regime militar, mas que também ficavam sujeitos a ser torturados e a ser vítimas da violência e da repressão do regime. Hoje em dia, é deslocada essa repressão para aquela pessoa que tem o estereótipo de bandido, né? Que seria aquela pessoa de origem pobre, geralmente negro, e que se encontra em situação de vulnerabilidade social. Mas a sociedade brasileira parece que ela não consegue entender essa questão que, como eu estou dizendo para vocês, e que eu entendo como simples, e que é uma mensagem que eu quero deixar com esse artigo e que eu deixo para meus alunos, é que não há democracia sem respeito aos direitos humanos. E um detalhe, não é preciso a gente ter uma polícia violenta para ter uma baixa criminalidade. É preciso que a gente tenha uma polícia efetiva e que trabalhe principalmente nos aspectos de políticas públicas que trabalhem na prevenção do crime, porque aí é um pouco que nem as questões de saúde em relação ao crime. Aí eu não estou sendo positivista, não, pelo amor de Deus. Quem de vocês aqui, alguns de vocês eu sei que gostam muito de estudar sociologia e filosofia, sabe que o positivismo comparava a sociedade a um organismo vivo, né? Mas a analogia, que eu não faço no artigo, mas estou fazendo aqui para vocês, não faço no artigo até para não ser confundido com positivista, né? É a seguinte: do mesmo jeito que, por exemplo, em relação à saúde, é muito mais interessante a gente prevenir do que remediar, na questão do crime também. É mais interessante a gente investir em políticas menos violentas, mais preventivas, né? E essas medidas preventivas são várias, vão desde a educação até um patrulhamento mais ostensivo, né? Até ações de inteligência. Então, a gente teria que, para ter uma cidade menos violenta e com menos criminalidade, investir nisso. E pronto, eu acho que essas são as mensagens que eu queria passar nesse artigo. Tudo bem, Emerson. Essa questão do nervosismo, não se preocupe não, que isso é normal. Todos nós passamos por isso.
e é comum, extremamente comum. Essa metodologia que a gente está aplicando aqui, pessoal, é a mesma metodologia que se usa em aulas de mestrado, tá? Nas aulas de mestrado sempre são assim, alguém fica responsável, os outros discutem, é igualzinho, o professor só faz um apanhado geral, mas evita dar aquela aula expositiva. Eu só expus o meu texto porque o Yuri teve um problema de saúde, e aí não pôde comparecer, por isso que eu fiz. Olha, antes de abrir também para vocês perguntarem ou falarem alguma coisa, eu queria falar sobre o texto que o Emerson comentou. É um texto muito interessante porque ele analisa essa percepção da questão da política pública, das políticas públicas, perdão, em relação à perspectiva do espaço inclusive dos moradores de rua, né? E aí utiliza essa ferramenta interessantíssima, que eu não sei se vocês conhecem, assim como eu faço, que é a análise do discurso. Todos vocês aqui, dos cursos de vocês, de Direito, de RI, podem usar a análise de discurso como uma ferramenta importante e necessária para a análise dos trabalhos. Então, essa análise do discurso ela é feita em cima de palavras-chave, reparem. Você pega palavras-chave e em cima dessas palavras-chave você vê, inclusive tem programas de computadores que até fazem essa contagem dessas palavras-chave e aí você vai construir uma análise em cima dessas palavras-chave. Podem ser termos gerais, por exemplo, naquela questão do meu texto, a perspectiva de negação dos direitos humanos, que aí eu identifiquei aquelas 7 características que eu falei aqui para vocês, entenderam? Então, é uma ferramenta muito valiosa e que deveria ser estudado muito mais pela gente, né? E a gente não vê em sala de aula, a gente vê em alguns projetos de pesquisa como esse, mas ela é muito usada principalmente no mestrado e no doutorado, tanto, por exemplo, em ciência política, que eu fiz mestrado, eles usam bastante, quanto, por exemplo, direito também do mesmo jeito, né? RI também, aqui ciência política junto com RI. Por exemplo, quer analisar um discurso de Donald Trump, como é o discurso dele, comparar o discurso dele com o discurso atual do atual presidente, do Joe Biden. Então, pessoal, em suma é isso. Deixa eu abrir agora aqui para perguntar se vocês têm alguma observação também sobre os textos, alguma pergunta. Então, agora eu passo para vocês. Professor? Pode falar. Pronto, achei super interessante, né, os 2 textos, mas eu queria pontuar algumas coisas, né, só tecer alguns comentários que tem a ver com o texto que o senhor redigiu, né, o artigo. Que eu acho que hoje em dia está muito banalizado a questão da violência, né, desse sentimento de injustiça com as próprias mãos, apesar de várias evoluções a esse respeito. Porque a gente vê assim, que a partir do momento que a sociedade ela vibra com a violação, com a desumanidade que está acontecendo, que está sendo, inclusive, mostrado em redes de comunicação, em jornais, a gente vê que realmente a sociedade está doente. Eu queria trazer à tona o exemplo que eu acho muito pertinente pelo exibicionismo que teve, até por parte dos policiais, né, que deveria fazer a segurança, mas, enfim, por causa do calor da emoção, vamos dizer assim, acabaram fazendo isso, e até pelo modo que são mesmo. A questão do caso Lázaro, né? Quem acompanhou pode ver que realmente foi um caso que repercutiu bastante e que também tirou o sério de muitos policiais, né? Principalmente do presidente, já que ele tem mais essa posição mais para o lado do autoritarismo e etc. Então, assim, a gente viu que aquilo eles levaram muito para o lado pessoal. Porque, veja só, Lázaro, ele foi... claro, aqui a gente não quer justificar o que ele cometeu. Ele realmente fez errado, matou várias pessoas da família e realmente teria que pagar pelo que fez. Só que a gente vê que, vamos dizer assim, um órgão que deveria dar segurança para os cidadãos comete um tipo de violação dessa aos direitos humanos na frente de todo mundo e o pessoal vai aplaudir. Então, a gente não espera que realmente ocorra uma coisa melhor daqui para frente, entendeu? Porque é o passo que eles verem que pessoas que exercem uma função tão importante quanto policial fazem o que fizeram. Então, assim, abre muito a chance para os cidadãos realmente começarem a fazer achando que isso é normal, porque está sendo aplaudido e está sendo, inclusive,
sendo cometido por pessoas que realmente deveriam dar exemplo. Aí veja só, ele foi alvejado com 38 tiros. E veja só, a questão do vídeo, eu não sei se vocês tiveram acesso ao vídeo que aparece da prisão dele, que não tem quem diga ali que ele estava vivo. Porque simplesmente começaram a jogar assim, tipo na ambulância, aquela coisa. Tá um estado deplorável, entendeu? E o pessoal, tipo, aplaudindo, achando bonito, maravilhoso. Entendeu? Como se aquilo fosse realmente necessário. Porque é claro que ele deveria pagar porque ele fez. Só que a gente vê que esse tipo de atitude, sendo cometido por pessoas que deveriam realmente dar o exemplo, é muito perigoso, porque abre realmente chances para muitas pessoas começarem a banalizar realmente essas atitudes e começarem a praticar, e a gente começar a viver no mundo, se já não estiver vivendo, de todos contra todos, né? Aí eu acho que realmente é uma questão muito, assim, de se preocupar, né, a respeito disso. Perfeito, Michele. Obrigado pela contribuição. Vou passar logo para Afonso, depois a gente faz alguns comentários. É importante a fala de Michele, né? Inclusive, porque essa questão de Lázaro, ela não resolveu o problema da criminalidade na questão em específico, né? Porque, assim, até o próprio Lázaro, ele era só um capanga, né? Ele estava cometendo crimes a serviço de outras pessoas. Há indícios que haviam fazendeiros com um considerável poder aquisitivo que financiava os atos criminosos de Lázaro, e ele era apenas um testa de ferro. E dentro dessa narrativa construiu até uma lenda, né, de que Lázaro ele era uma pessoa sobrenatural, de que ele muitos falavam que ele até tinha feito pactos satanistas, né, o que é inimaginável, né? E a própria imprensa, né, ela vendeu essa ideia. E a gente sabe, pelos eventos políticos que nós enfrentamos ultimamente, a capacidade que a imprensa tem de fomentar o discurso em meio à população. Isso não é novidade para ninguém. Inclusive, como o professor Emerson Bin destacou, né, ele, inclusive, explorou isso muito bem no artigo dele, antes mesmo de, digamos assim, prever os resultados que estariam por vir, né? Como nas eleições de 2018. Então, é importante nos atermos a isso, como o professor Emerson Bin destacou. É muito interessante fazer essa análise do discurso. Eu destaco também a análise do discurso na literatura, né? na literatura clássica. Um autor que explora muito bem, agora, claro, na forma de analogias, né? Em algumas das aulas até com fábulas, que é o George Orwell. Ele trabalha muito bem também com essa questão da análise do discurso. Em suas principais obras, como 1984 e A Revolução dos Bichos, ele explora brilhantemente essa questão da análise do discurso, né? Como a pessoa, ao utilizar certas palavras, ao distorcer a própria semântica, ele tem um potencial de manipulação muito grande, muitas vezes incorporado na figura de um líder. Então, é muito interessante. Também, não só Orwell, mas Aldous Huxley também, não como Orwell, mas também ele explora essa questão da difusão da informação, de como ela é destinada ao público. Então, eu gostaria de destacar esses pontos, e até porque eu gosto muito de trabalhar com direito e literatura, inclusive foi a principal temática do meu TCC. Mas, enfim, e também com relação ao texto que foi trabalhado pelo Emerson, né? O colega aqui que está fazendo parte do projeto, eu gostaria de destacar alguns pontos que eu achei muito interessante, não é, no artigo em si, que logo no início ele parte,
o autor parte, né, da abordagem decolonial. A autora, melhor dizendo, né? A autora, Viviane. Ela parte de uma abordagem decolonial que é importante, muitas vezes, a gente observar nossa realidade, nossa sociedade, que acaba desbaratando alguns pontos que é necessário a gente se ater e promover algumas mudanças, né? Como o próprio Hermeson destacou, há toda uma construção na sociedade de que essas pessoas, elas na verdade são os problemas da sociedade, de que essas pessoas, elas se colocam naquela situação, quando na realidade não é bem assim. E eu até me lembro de algumas palavras que Paulo Freire utilizava muito. A gente está na semana de comemoração do centenário dele, né? É importante destacar a pessoa de Paulo Freire, que muitas vezes está sofrendo hoje, o legado de Paulo Freire sofre hoje justamente com a utilização do discurso, muitas vezes equivocado. E Paulo Freire, ele dizia que a questão dos analfabetos do Brasil, hoje nós temos um país com uma quantidade muito grande de pessoas analfabetas ou semi-alfabetizadas, não é? São pessoas que só sabem ler o básico e escrever o seu nome, mas que essas pessoas, elas não têm culpa por não terem tido acesso à escola. Elas são simplesmente, elas foram simplesmente o resultado de uma política pública ineficiente que não permitiu que elas tivessem um amplo acesso às ferramentas educacionais, no intuito de emancipá-las como verdadeiros cidadãos, não é? Aptos a contribuir com a sociedade, como qualquer outra pessoa que tem o poder de entender a construção das ideias escritas ao ler e a escrever. Então, eu destacaria esses pontos. Perfeito, Afonso. Obrigado pelas suas contribuições também. Então, pessoal, realmente a gente destaca esses pontos, essa questão. E aí a gente chama atenção. Tanto gostei aí que Afonso lembrou da questão do pensamento decolonial, que é extremamente importante para a discussão. Qualquer discussão sobre direitos humanos dentro do contexto do Brasil e Latinoamérica tem que passar pelo pensamento decolonial, porque a gente não pode pensar no sentido de uma imposição universalista. Eu não diria universalismo ingênuo, eu diria universalismo padronizante, focado no pensamento eurocêntrico, ou seja, do pensamento da Europa, do pensamento dos Estados Unidos. Então, a gente tem que ter esse cuidado sempre de trazer à tona o pensamento decolonial. E aí, já eu passo de novo para a Michelle e depois para a Vitória. E aí, pessoal, a gente tem que ver também uma questão importante aqui, que é uma coisa que direito deveria estudar mais e que a RI estuda bastante, que é a questão da cultura de paz. Tá? A cultura de paz é um dos problemas principais que o nosso país. Nosso país enfrenta vários problemas porque a gente, desde o período colonial, a gente não tem essa cultura de paz, tá? E aí a gente enfrenta uma cultura de que a violência é naturalizada, tá? E hoje a gente precisa voltar a discutir cultura de paz cada vez mais. A RI, inclusive, tem projetos no LAPRE só sobre essa questão da cultura de paz. Pronto, eu vou passar para a Michelle e depois para a Vitória a palavra. Obrigada, professor. Só para pontuar mesmo a questão relacionada a políticas públicas, só para ter um comentário de que, infelizmente, hoje em dia, o governo ele acha melhor buscar uma solução a curto prazo do que passar por um processo, né, de conhecimento dessas pessoas vulneráveis, hipossuficientes, entendeu? Arrumar formas de realmente dar as mesmas ferramentas para todo mundo, né, para que cada um possa alcançar o que deseja, sem precisar de assistência, vamos dizer assim, sem depender 100% de assistência do governo. Infelizmente, hoje em dia não tem isso. Então, mais uma coisa a não falar também sobre a questão de meritocracia, né, porque onde não é dado as mesmas ferramentas, não se pode falar sobre isso. Então, acho que falta mais uma consciência
a respeito disso, para que realmente possa fazer com que as pessoas elas tenham essa condição de correr atrás do que desejam e possam viver melhor, sem essa questão do governo de querer solucionar as coisas com uma simples atitude, depois que o problema já está bem grande. Então, era só isso mesmo, professor. Perfeito. Vou passar a palavra agora para a Vitória. Antes disso, deixa eu fazer o registro aqui das inscrições que Rickson está divulgando do Congresso Paulo Freire, 100 anos, Educação Libertadora. E aqui tem um link para quem quiser conferir. Muito obrigado, Rickson. Esse evento depois eu vou colocar também lá no Classroom, tá? Tá, Então, ok, professor. Vitória... É o professor Adilson, né? Adilson Ferraz que está Sim, sim. organizando. Sim, nosso amigo, né? Companheiro. Então, pessoal, vou divulgar lá também, tá certo? Então, Vitória, pode falar. Eu vou fazer uma fala bem breve, porque já tem aqui muito do que eu ia falar, falaram também. Primeiro, sobre essa questão da intervenção do Estado nas modificações de mobilidades sociais, né? Eu acho tanto quanto equivocado esse termo de morador de rua, porque moradia é um direito. E ninguém mora em rua, as pessoas estão em situação de rua. A rua não é uma casa, não é uma moradia. Né? A moradia é um direito. Então, as pessoas que estão na rua estão tendo esse direito negado. Então, falar, acho que morador de rua acaba sendo um pouco equivocado. Então, da mesma forma que é equivocado dizer que, por si só, essas pessoas vão conseguir sair dessa situação e por isso que o Estado tem que intervir. Mas quando a gente vê a intervenção do Estado nessas pessoas, é uma intervenção extremamente violenta. E acaba se criando esse discurso de que são pessoas perigosas, que são pessoas que têm algumas questões com substâncias químicas e etc. E esse discurso acaba justificando, na verdade, uma tentativa de justificar uma ação violenta do Estado, porque são pessoas indomáveis, são pessoas que estão à margem e que têm que ser domadas, porque esse é o posicionamento da polícia, principalmente militar, que a gente tem no Brasil, de que elas são a última ratio, que elas vão educar e que vão fazer toda uma limpeza social com a força que tem. E isso é uma lacuna, né, que a gente ainda tem de resquícios ditatoriais do país, que acaba hoje em dia fazendo com que a polícia continue dessa forma. E eu acho que, assim, a polícia, muito se fala, principalmente quando a polícia vai fazer intervenções, tanto nos morros como em outros espaços, de que se tiver várias mortes em detrimento de conseguir pegar algum traficante maior, é passível, um pensamento utilitarista que se tem. Mas não, a polícia não pode errar. A polícia ela não pode errar, porque a polícia acaba, hoje em dia, sendo esse braço forte do Estado. É o Estado legitimado naquele momento. Então, a polícia não pode errar. Esse discurso de que existia um planejamento para fazer alguma apuração policial, e essa apuração dá errado e acaba tendo várias mortes em diversos espaços. Isso não pode acontecer, a gente não pode permitir que isso... Exatamente, não são efeitos colaterais, porque não tem que ser efeitos. São pessoas que moram lá, que moram nesses espaços marginalizados, são pessoas que estão naquela situação toda e que não deve ser feito assim. Então, eu sou contra esses dois pensamentos que existem hoje em dia, né? Tanto de morador de rua como de efeitos colaterais que se tem pela polícia militar. E falando sobre literatura, eu acho que, para além de literatura acadêmica, a gente tem que, nessa questão da violência estatal, a gente tem que escutar as pessoas que são violentadas. E eu teve uma época que eu estava estudando, não estudando de fato, mas eu era muito curiosa na cultura do hip hop, que é uma cultura muito forte, é pouco estudada aqui no Nordeste, mas é uma cultura muito forte que fala sobre essa intervenção do Estado há muito tempo. Então, é uma literatura muito rica, tanto em música, como em livros, como em filmes, em documentários, e que a gente vê essa realidade de fato, e como e a gente escuta pelas pessoas que estão passando por isso, e dá uma sensibilidade maior. Então, tanto no campo de relações internacionais, como no campo de direito, tem que se ter esse olhar sensível para essas pessoas que estão nos centros de violência estatal. Porque é a partir desse pensamento delas que a gente vai entender como, de fato,
É a realidade delas. Eu acho isso. E Obrigado, Vitória. Obrigado, Michele. Realmente deixar aí o registro que vocês estão fazendo, né, que é extremamente importante, é extremamente relevante, né, e a gente sabe dessa perspectiva que se tem no Brasil, e aí eu volto a falar daquela questão da cultura da violência que a gente enfrenta em nosso país e que a gente tem que aprender a superar, e isso não vai ser feito do dia para a noite, entenderam? E aí um detalhe bem importante aqui também, que eu trago para a reflexão de vocês, é que, pegando a minha área de estudo de transição, não foi a ditadura que criou a cultura de violência no Brasil, pelo contrário, ela se instalou em cima dessa cultura e hoje todo o discurso autoritário que existe no Brasil ele tem uma relação. Isso é uma coisa que vem na nossa formação colonial, de ter sido uma sociedade escravista durante quase 400 anos, durante 350 anos, de ter sido uma sociedade que praticou um dos piores genocídios em relação à população nativa, né? No qual houve tanto o genocídio quanto a assimilação, e as duas coisas intrincadas. Então, a gente não, enquanto o Brasil não aprender a se entender, tem coisas que a gente não vai superar e a gente vai continuar enfrentando, e infelizmente fica aí a situação como está, né? E agora eu quero abrir. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ô, professor, só fazer uma observação quando o senhor falou sobre a Perfeito, ostensividade, né? Eu fui agente de trânsito durante 12 anos. Eu fui da primeira turma concursada a partir do momento da municipalização do trânsito no Brasil, lá em Jaboatão dos Guararapes. E a população confunde muito o termo ostensividade com abuso da violência, o emprego da violência. E a ostensividade, ela se dá primeiramente pela presença maciça, né, das forças de segurança. Então, o simples fato de um bairro ele ter uma viatura à disposição que passe com mais frequência naquela localidade, isso já é um serviço de ostensividade. Não precisa ser utilizado a força, né, para se efetivar essa ostensividade, não, a partir da presença. Era só essa observação que eu queria fazer, que eu vejo muito as pessoas confundirem, né, esse ponto. E os textos, eles são muito atuais, né, mesmo se eu tendo escrito ele 2 anos antes da eleição. Mas uma coisa que eu sempre observei é o seguinte: todo mundo que acompanhou, todos os candidatos que acompanharam aquele discurso em favor da violência, do acesso fácil às armas, todos aqueles que acompanharam esse discurso durante aquela época de pré-campanha, todos eles foram eleitos. Né? Isso reflete o quê? Reflete a consciência política do povo ainda, como é muito falha. Vai sendo direcionada apenas pelos clichês, pelos discursos fáceis, né? Assim também é o outro lado, como foi o comentário feito pela Raquel Sherazade. Ela simplesmente repetiu um discurso, é aquilo que uma parte da população quer ouvir, né? Aquele discurso que marginaliza realmente os excluídos, né? Independente da situação que ele se encontra, independente do crime que ele cometeu. Então são dois vieses, né, de discursos que vão de acordo com a onda, vamos dizer assim. Aquele que ostenta a violência, tanto como forma de repressão e como meio de fim da marginalidade, como meio de fim do índice de violência, é a violência pela violência, e o contrário também, né? Marginalizar também o discurso dos direitos humanos e marginalizar toda essa preocupação que os estudiosos têm acerca dos direitos humanos como medida preventiva, também como medida manutedora da democracia, como o senhor falou. Aí eu queria só deixar essas observações acerca dos textos. E até, professor, a questão da reação, né, dessas pessoas que ocupam cargo que deveriam, né, de gestão pública, cargos importantes, né, gestão política, que realmente deveriam dar exemplo. Aí a gente vê, vamos dizer assim, acontece alguma coisa com alguma pessoa que cometeu, vamos dizer, um crime. Aí qual é o discurso do nosso presidente? Se essa pessoa vem a morrer, CPF cancelada. Então a gente vê, e muitas pessoas vão naquela onda e realmente vibram
com aquilo. Então, a gente vê que realmente o problema está generalizado, né? Muitas pessoas estão indo nessa onda, né, que acarretem cada vez mais violações aos direitos humanos. Exatamente, gente. É isso. Agradeço a contribuição de vocês, todas as pontuações muito interessantes, né? Em relação à segurança pública, a gente destaca aí daquilo que Rickson falou, da questão, assim, para vocês terem ideia, a quantidade de ações de preventivas que existem em relação à segurança, né, pública, desde essa presença ostensiva que Rickson explicou aí muito bem para a gente, até a questão de você investir, por exemplo, em iluminação pública, que isso também é um investimento preventivo, de você investir na educação, e você investir em programas, por exemplo, que levam práticas esportivas para comunidades e de cultura, e aí lembrando aquela questão da Vitória que ela falou sobre a cultura do hip hop e outras, tudo isso são políticas públicas de natureza preventiva que, de repente, pode e tem um caráter muito mais interessante e podem dar uma contribuição muito mais relevante do que simplesmente investir na violência policial ou simplesmente dizer o seguinte: olha, cada um agora compre a tua arma, você pega aí seus 5, 10, 15, 20 mil reais, compra a tua arma e o Estado lava as mãos, porque eu vejo muitos profissionais de segurança pública se postando a favor do armamentismo, só que eles esquecem que por trás dessa política pode estar isso, diz, eu não vou fazer mais concurso, eu não vou mais equipar a polícia porque a gente deu o poder aqui de cada pessoa que quiser, tire seu porte de arma, compre a sua arma aí, né? 5, 10, 15, até 20 mil reais numa arma. E se vire, problema teu. Segurança é problema individual, né? E não entendem que isso aí pode existir. Pronto, pessoal, não sei se ficou. Saiu aqui do ar, eu estou aqui, né? Não Foi, sei até que professor. parte vocês escutaram. A gente não conseguiu captar essa sua última fala. Não, em relação, eu estava falando em relação à questão, por exemplo, do armamentismo, que é um dos pontos que eu levantei no discurso, que na medida que esse armamentismo é disseminado na sociedade, pode se haver um desinvestimento em concurso, em equipamento para a polícia, porque diz que isso se torna um problema individual. Compra a tua arma, né, tira o seu porte de armas, agora a segurança é teu problema. Eu tenho medo disso e eu vejo poucos profissionais de segurança pública atentando a essa questão. E pronto, gente. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Sim. Aí é o seguinte, pessoal. Semana que vem a gente não tem encontro. A gente já está previsto no cronograma que a gente vai dar uma paradinha devido à questão de semana de provas, que inclusive vai começar oficialmente segunda. Uma pessoa já está fazendo provas, né? A maioria passou trabalhos, como eu mesmo passei. E aí a gente voltaria daqui a 15 dias. Só tem um texto que é sobre democracia. Aí eu queria perguntar se alguma pessoa quer pegar esse texto sobre democracia, que é o último texto que a gente tem para discussão teórica. Eu posso, professor. Pronto. Quem está falando? Michele. Michele, quer pegar de novo? Tranquilo. Eu não peguei ainda não, professor. Ah, pegou não, Michele? Pensei que já Peguei tinha não, pego. eu estava com medo da questão de horários. Mas... Beleza. Aí seria daqui a 15 dias, viu? Pronto. Ou seja, dia... Deixa eu anotar. Dia 8. Dia 8. Pronto. Dia 8. Anota aí, dia 8. Eu não peguei antes porque eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa. Não, claro. Do horário que eu chego. E Seria para o dia 8. A gente já deixaria marcado para dia 8, para a gente voltar. Pronto, ok. Então é isso, pessoal. Deixa eu agradecer. Coloquem aqui o seu presente, né? E deixa eu agradecer a presença de vocês e parabenizar pela excelente discussão. Todos os temas que vocês levantaram aqui, os assuntos foram extremamente pertinentes e enriquecedores. Meus parabéns. Estou muito contente com o nível de discussões que a gente está tendo esse semestre. Muito rico. Então, meu muito obrigado a cada um e a cada um de vocês. Fico à disposição. Qualquer coisa, sempre manda um e-mail, estou disponível. E até mais, pessoal. Podem colocar o presente aqui no chat para a gente registrar.
Até a próxima, E professor. bom final de semana. Boa- Pois não, boa Afonso. tarde. Uma boa tarde. Até a próxima. Igualmente. Boa tarde, bom final de semana, pessoal. Tchau. Boa tarde, Rickson. Até mais. Boa tarde, Michele. Boa tarde. Professor, Pois não, Carlos. tudo bom? Ô, Tudo professor, bom? desculpa o atraso para entrar na aula agora e também por enviar o trabalho tarde um pouquinho. É porque eu estou em esse negócio de prova, negócio de estágio, aí tô no negócio de monitoria, tá me comendo meu juízo. Tá? Mas Certo. eu enviei para o senhor agora. Pronto, é bom até eu mostrar algumas coisas a você, porque aí eu acho que você está com um pouquinho de dificuldade, e inclusive eu também estou nessa parte de correção, mas a gente tem uma conversa agora e eu já lhe mostro algumas coisas, tá certo? Inclusive vou Certo. deixar gravando, porque não sei se você está conseguindo ver agora ou não, mas aí a gente deixa gravando porque algumas coisas você pode revisitar depois, né? O senhor está transmitindo a tela? Tô. Vou transmitir agora. Ah, tá certo. Tá certo? Vou transmitir agora. Aí eu vou lhe mostrar algumas coisas. É bom que aí a gente já resolve algumas coisas. Que, inclusive eu estou na dúvida. Eu ainda não, eu abri, mas eu ainda não corrigi seu trabalho. Pronto, vamos ver aqui. Pronto, eu não sei se você já está conseguindo ver. Tô vendo. Perfeito. Aqui tem a introdução do seu trabalho. Outra coisa, é bom, Carlos, você alinhar, justificar esse alinhamento, porque ele está alinhado à esquerda, né? Não, eu justifiquei. Tipo, É aquela porque quando parte. ele é justificado, ele fica todo retinho, entendeu? Tô Aí aqui entendendo, tô não tá. entendendo. Aqui não tá. Pronto, primeira coisa. Segunda coisa, essa parte que está em azul, essa parte aqui, seria uma citação direta ou indireta ou o quê? O senhor tinha pedido para colocar as citações indiretas, né? Aí, É. por exemplo, esse eu tenho Maiorga, a parte que ele fala, na verdade, é só o comecinho até o ponto final. E o que passa Mas depois. isso aqui é uma cópia literal ou isso aqui você fez com as suas palavras? Não, pelo menos até o ponto final até o primeiro ponto final, onde antes desse o que supõe a abstenção do Estado. Foi ele que falou. E após isso foi o que inseri. Aí o que é que eu lhe aconselho aqui, até para economizar espaço? Faça a citação indireta. Citação indireta, você reescreva tudo com as suas palavras, o que o autor disse. Outra coisa, seria só maiorga, maiúsculo, aí retira Roberto, entendeu? Aí você reescreve. O que é citação direta? Citação direta é quando você copia ipsilíteres o que o autor disse. Aí é citação direta. Na citação direta, você tem que colocar e coloca o sobrenome maiúsculo, o ano e a página. Na citação indireta é aquela citação que você leu o que o autor disse, mas que você escreveu com as suas palavras. A citação indireta, ela não precisa desse recuo que você colocou. Esse recuo é só para a citação direta que tem mais de 3 linhas, entendeu? Estou entendendo. Estou entendendo. Aí, o que acontece? O que é que eu lhe recomendo? Faça, como aqui está misturado, faça tudo a citação indireta, ou seja, reescreva com as suas palavras e tira o recuo, deixa no formato do resto do texto. E sem pular linha, entendeu? Aí, no caso, a citação indireta, eu coloco o nome do autor, eu coloco no final ou antes? Pode ser das duas formas, mas se fosse antes seria assim, segundo Roberto Maiorga, aí entre parênteses 1988. Se fosse no final, você colocaria aqui Maiorga, maiúsculo, 1988. Aí eu coloco o que eu entendi Que e no ele final eu disse. coloco. Tá, tô entendendo, tô entendendo. Não Que preciso é só desse a recurso. interpretação. Não, só se for direta, que é a cópia ipsilíteres, né? Certo.
Aí, por exemplo, esse segundo parágrafo você citou informações, aí essas informações aqui você tirou de algum lugar. Aí também tem que ter no final do parágrafo. Eu recomendo colocar a citação indireta, mas no final do parágrafo, mas pode ser no começo também. Aí depende um pouco do gosto da pessoa, entendeu? Onde o Deixa senhor eu... está dizendo esse nesse segundo parágrafo, entre estes, nominalmente, Porque, por exemplo, aqui tem informações, ó, entre este, nomeadamente, encontra-se o direito à habitação, ligado à ideia da dignidade das pessoas, pelo que se pode deduzir que para a concretização é necessária alguma ação do Estado. Assim como o Uhum. Brasil e outros países da América Latina, como Chile, Argentina e Colômbia, no final do século XIX, a grande parte da população se direcionou aos centros urbanos. Isso é um fato. Esse fato foi tirado de algum lugar. Aí tem que ter uma citação indireta para aqui. Porque você... Aqui não é uma reflexão exclusiva sua. Isso aqui foi uma coisa que você escreveu porque você pesquisou de algum lugar. Entendeu, Carlos? Estou entendendo, estou entendendo. Aí no final do parágrafo você pode colocar a citação indireta. Pronto. Nessa azulzinha aqui, por exemplo, a citação não precisaria colocar. Essa obra aqui você pesquisou diretamente ou foi da internet? Ou foi de algum autor que cita? Essa Salazar, Gabriel. Eu pesquisei, tipo, eu achei num artigo, aí eu entrei nesse artigo, só que Estou entendendo. ele... Aí é apode. Aí O que é você coloca apto? apode significa citado por, ou seja, esse autor foi citado por outro que você usou. Aí seria Salazar, vírgula, 1985, Salazar maiúscula, apode, que significa citado por, aí o nome do autor do artigo que você está pesquisando, o ano e se tiver a página. Entendeu? Apode é quando você usa uma pesquisa que é citado por outro artigo que você achou. Estou entendendo. E se eu achei no artigo e depois eu copiei e colei o nome do autor que ele citou e fui direto para a obra dele? Ah, se você conseguiu achar direto a obra dele, aí você cita ele só. Se você conseguiu achar. Porque às vezes ele pode ter botado um link, né, da obra ou alguma coisa, entendeu? É porque para não ficar em questão de plágio de artigo dos outros, eu tento pelo menos, eu copio e colo a obra que ele citou e eu procuro a obra do cara que ele está citando. Se você achar, você cita ele. Se você não achar, você cita o apode. E o apode não é plágio, entendeu? Porque no apode você está mencionando de onde você copiou. Tô Aí não entendendo. é, não, a apode não é ilegal, é normal. Agora, deve ser usado exatamente no que você disse. Se você não consegue achar a obra original daquele autor, aí você usa. Você não pode usar uma obra que seja fácil, por exemplo. Você não pode pegar um livro de José Afonso da Silva, que tem na biblioteca digital, tem na biblioteca física. Você não pode fazer apode, porque é um livro de fácil acesso, entendeu? Tô entendendo. Deixa eu olhar aqui. Esses dados é a entidade, realmente. E Pronto. Aí o que eu lhe aconselho? Como o artigo tem que ser pequeno, você refaz essas citações que estão em destaque azul, né? Aham. Você refaz e retira o recuo. Refaz como citação indireta. Indireta, tá certo. Só deixa as menores, né? E aí, ou pode fazer tudo como citação indireta, a seu gosto. É porque quando o senhor tinha me mandado para eu corrigir, eu pensava que tinha. É porque eu não sabia a diferença entre citação direta e indireta. Fui Ah, pesquisar muita gente no. não sabe. Eu tinha notado assim, eu acho que ele não está sabendo. Por isso que ainda bem que você veio, porque a gente já está tirando essa dúvida, né? É, porque eu fui pesquisar na internet e o povo diz, não, é só para meio que copiar e colar o que o ator está dizendo com suas palavras, praticamente. Aí eu disse, mas esses do recuo de quatro, essas coisas, aí eu não achei a informação sobre isso. Aí, professor, quando tem por exemplo, quando eu pego o que o autor falou e meio que copio e colo, eu tenho que colocar um recuo, né? Quando é mais de 3 linhas. Se for direta, ou seja, se for copy ipsilíteres, aí Certo. sim, entendeu? Ah, Só cabe o recuo, que é recuo de 4 centímetros em relação ao lado esquerdo do trabalho. Se for é do jeito citação que eu direta. tenho aqui.
é do jeito que eu coloquei, é pro lado esquerdo? Não, aqui tem quatro. Acho que aqui não, eu não estou vendo deixa eu olhar aqui. Se tá para ver a régua, né? É. Mas são 4 centímetros. Esse lado aqui é o lado esquerdo. Então, são 4 centímetros. Aqui, acho que você está conseguindo ver. Eu selecionei aqui o texto. Aí, por exemplo, são 4 centímetros contando aqui da margem esquerda até o comecinho desse texto aqui em bloco. Entendeu? Onde? Eu não tô vendo, não. Pronto, eu vou selecionar. Tá vendo? Deixa eu olhar. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. Pronto. Tá vendo aqui as Américas em azul? Tô. Pronto. Contando do lado esquerdo da tela, 4 centímetros, o formato do bloco. Não dá para eu conferir aqui, porque não está conseguindo abrir Deixa eu ver se eu consigo abrir. Da Se vai esquerda, aparecer. da esquerda para a direita, né? Começando a contar do lado esquerdo da folha. Então, da esquerda para a direita, né? Da esquerda, sim, da esquerda para a direita, mas conta a partir 4 centímetros. Deixa eu olhar aqui. Você já consegue ver, né? Aí eu consegui abrir aqui no Word. 4 centímetros. Aqui está 4 centímetros. Só que aqui, nessa aqui, você está misturando, né? Citação direta com indireta. Aí você tem que refazer aqui. Uhum. Eu recomendo aqui você deixar só indireta. Certo. Sim, aí não pule linha de um parágrafo para outro, tá? Pode cortar essa linha pulada que tem. Para ficar colado, né? Porque Para ficar colado. a distância entre os textos, entre o parágrafo e o texto, tem que ser de 1,5, porque não diz no Congresso, no edital. Se não diz no Aí, edital, você coloque todos iguais. A maioria, a BNT é 1,25. Aí eu lhe recomendo botar 1,25. então, eu coloquei 1,5. Eu tinha visto na ABNT, que era 1,5. Mas é 1,25. 1,25, que é meia polegada. 1,25, né? No caso, é a distância entre saneamento e as Américas, né? Peraí, distância. Onde é que a gente estava aqui? Não, essa distância de 1,25 é a distância entre e o comecinho aqui do parágrafo, né? Eu não estou vendo, não está conseguindo transmitir, não. Tá não? Não. Deixa eu olhar aqui. Eu vou ver aqui. No meu tá. Será que você só vai conseguir ver no YouTube depois? No meu tá saindo. Não estou vendo, não. Tá vendo o que na tela? Tá vendo o Eu estou texto? vendo quando o senhor abre o texto no e-mail. Aí tem para baixar e tal. Abrir com o documento Google. Pronto, esse espaço, aí eu já lhe disse, não pule linha de um para outro. Esse espaço, deixa eu ver aqui se eu tiro, aí depois consegue ver. Vamos ver agora. Parar a apresentação. Vou tentar colocar de novo uma guia. Agora dá para ver? Ainda no Brasil? Tô vendo, agora eu tô. Esse espaço aqui de ainda no Brasil é mais ou menos isso. Aqui, esse espaço aqui de ainda no Brasil tem que ser 1,25, entendeu? Tá 1,25, mas eu tô querendo dizer assim, a distância entre esse FGV e esse comecinho onde tá o cursor, as Ah, Américas. estou entendendo. Aliado. Aliado, isso. Aliado. Nesse caso, se isso aqui for uma citação direta, ou seja, ipsilíteres, eu recomendo pular uma linha. Agora, entre os parágrafos, pular uma linha de espaço. Agora, entre os parágrafos, o que está errado aqui? Entre os parágrafos, você colocou, sempre você deu um espaço entre os parágrafos. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Eu coloquei 1,5. 1,5. Eu acho que isso aqui não está 1,5, não.
Você tem que selecionar o texto todo. Isso aqui não está 1,5, não. Isso aqui você pulou uma linha, por exemplo. Agora você está vendo, tem um parágrafo aqui e outro. Aí tem embaixo Né, da eu Argentina. coloquei, Não era para pular. Acho que não. Acho que isso aqui não está 1,25, não. Deixa eu olhar tipo, aqui. eu pulei uma linha e coloquei na Tá configuração. simples. Tá Tá, simples. tá simples, é? Não pule linha entre parágrafo e outro. Agora eu botei 1,25. No caso, é para eu colocar 1,25, Não, 1,5 olhe ou... lá. Se não tiver nada, É deixe simples simples. para render o texto. Não, mas, assim, é porque acho que não estou conseguindo me explicar. Não tem o título normal do texto, por exemplo, nesse, onde tem, no terceiro tópico, a falta de moradia digna na América Latina facilita a proliferação do coronavírus, certo? Aí eu dou um Cadê? Deixa eu enter olhar e lá. acabou. Você está falando, pronto, aqui, a falta de moradia digna na América Latina. É Eu esse recomendo, espaço entre, entendeu? eu estou Aí entendendo. eu coloco só um enter ou não? Eu recomendo só um enter aqui. Agora você Só um tem que enter. olhar lá se se eles estão exigindo o espaçamento entre linhas, se é um e-mail ou se é simples, que aí eu não Não sei. tem. Não tem, então Diz que coloque simples. Diz que espaçamento o entre quê? linhas é simples, mas eu estou Então tentando tá seguir. simples. Tá simples. Quer ver, ó? Ó aqui, ó. Tá simples, eu vou lhe mostrar. Cadê? É aqui, é esse. Tá simples. É, Agora, aí eu- entre os títulos, você pula uma linha. Entre os títulos. exato, é isso que eu estava em dúvida, se era para ter um espaço E aqui, maior. cadê? Olha, não tá justificado, ó. Justificado é aqui, ó. Tá vendo? Estou entendendo. Foi porque quando eu fui configurar, tirou. Ó, aí tava alinhado à esquerda. Aí fica alinhado à Uhum, esquerda, né? Aí agora justificou, uhum. aí fica todo no prumo, de um lado e do outro. Aham, eu percebi agora, porque eu tinha tirado para configurar. Foi. Beleza, Carlos. Tem mais alguma coisa? Eu enviei também As as referências. referências. As referências, Aí, deixa eu ver. porque a pior parte é colocar essas configurações para mim. Beleza. Veja só, Eu aqui está coloquei na numerado, né? ordem. Eu coloquei na ordem, porque se eu tinha dito que era para colocar na ordem no artigo anterior dos índios. Certo. Mas aqui agora você vai ter que colocar em ordem alfabética, né? E Para colocar em citar. ordem. Vai ter que colocar em ordem alfabética, porque isso aqui vai ficar nas finais. Porque você não está usando o sistema Autodata de citação? Entendi. Então não precisa mais usar essa nota aqui assim. Precisa usar o sistema de ordem alfabética e aí citando o Autodata, que é justamente quando você coloca o sobrenome, o nome da entidade e o ano, né? Entendi. Aí eu coloco, se não tiver autodata, uma obra específica, eu posso colocar o link. Por exemplo, no caso Não, dos não. jornais. Não, não. No caso de jornais, é o jornal, se a matéria não for assinada. Só é o Como assim? jornal. É o seguinte, porque tem matérias que tem o nome do autor, que foi o jornalista que fez. Onde é que Hum, aparece, por exemplo? Deixa eu lhe mostrar. Pronto, eu vou aproveitar, tinha um aqui que eu estava aberto agora. Pronto, deixa eu ver aqui. BBC. Deixa eu lhe mostrar. No caso, eu não preciso colocar esse tipo acessado e o link. Precisa, no final. No decorrer do texto, não. Só nas referências finais. Certo. Entendeu? No decorrer do texto, você precisa colocar sobrenome do autor, ano e página. Aham. E na citação indireta, eu coloco o nome do jornal ou do jornalista? Se tiver todas elas, se tiver o jornalista, coloque do jornalista. E, claro, citando o jornal. Deixa eu colocar aqui, deixa eu lhe mostrar como seria. Por exemplo, isso aqui é da BBC. Você está vendo, né? Tô. BBC Brasil, beleza. Aí tem o título da matéria e tem o nome do jornalista, que é esse Luiz Barucho. Aí da BBC Certo. Brasil News em Londres. Aham. Aí você teria que citar como autor ele, o jornalista, porque esse artigo ele é assinado.
E, inclusive, como é que faria isso? Deixa eu mostrar para você aqui. Deixa eu mostrar. Você está conseguindo ver o chat? Tô vendo. Tá vendo o chat? Beleza. Tô. Tá vendo o chat? Eu vou lhe mostrar. Ou é melhor mostrar na tela? Acho que é melhor mostrar na tela, né? Deixa eu ver aqui sair. Eu vou lhe mostrar como é, porque qualquer coisa você pode revisitar. Porque se eu deixar no chat, só eu recebo a mensagem do chat, você não recebe. Isso. Só vai para o meu e-mail, né? Pronto, aqui tem alguns casos que eu estou citando de notícia jornalística. Eu não sei se você já está conseguindo ver aí, Carlos. Tô vendo. GLO, Igor, Datafolha. Metade dos brasileiros diz acreditar. Esse é o título da matéria. Depois tem o nome do jornal Folha de São Paulo, a data do 18 de setembro de 2001, disponível aí o link, a data de acesso. Isso aqui fica nas referências finais. No corpo do texto, como é que você cita a citação indireta? Você cita assim, ó. Eu vou lhe mostrar aqui. Gelou, ó. Aqui, ó. Gelou 2021. 2021. Aí só coloca essa com link, com data de acesso nas referências finais. Uhum. Aqui, ó, as referências. Henrique Lewandowski, que aí é uma matéria que o ministro Lewandowski escreveu na Folha de São Paulo, que eu estou citando nesse artigo que eu estou terminando. E outros que tem aqui também, que eu estou usando. E vou usar. Daqui a pouco, quando eu terminar aqui, eu vou continuar a escrever. Uhum. O senhor poderia, pelo menos, me mandar as referências para eu ter como exemplo para Posso. transcrever? Vou lhe mandar um completo. Eu vou procurar aqui onde é que está um completo, porque vai ter vários tipos de referência para você ver como é que cita. Porque lá tem livro, tem, né, artigo científico de revista. Eu vou lhe mandar. Quando, por exemplo, professor, eu achei um artigo que ele não tem o ano da obra. Sim, São da três, internet. três Da autores. internet, é? É, Pronto. Aí fica sendo a data de acesso, ou seja, a data de 2021. acesso. E Uhum. quando for no corpo do texto, só coloca o nome do autor e o Exato. ano que eu E o acessei. ano. Sim, o ano que você acessou. Aí eu especifico ano de acesso ou só o ano que eu acessei? Não, só especifica o ano mesmo. Só o Só ano, só coloco. deixa o ano. Deixa eu olhar se eu acho aqui um modelo de artigo que tenha cheio de referências para você ver. Que aí eu lhe mando como modelo. Pronto, acho que esse artigo Lei de Segurança está cheio de referências, inclusive com a internet, aí você usa como modelo, inclusive de lei, citação de lei, etc. Deixa eu dar uma olhadinha nele, como é que ele está. Uhum. Inclusive, você pode até olhar. Oi, pode falar. O senhor chegou até a dar uma lidinha no artigo, professor? Eu dei uma lida na primeira vez, agora eu não vi não, porque hoje eu estava muito Uhum. ocupado, né? Mas aí você vai fazer o seguinte, você vai dar uma correção nessa parte, aí depois você me manda e eu corrijo. Tá Até que dia certo. para entregar isso, Carlos? Até as apresentações são até dia 10 e 12 de outubro, Hum, mas não diz a data para entregar, diz que é para mandar por e-mail. Era bom até você mandar um e-mail para eles perguntando, para ter Vou certeza. perguntar. Entendeu? Pronto, eu vou lhe mandar esse artigo logo, que aí você recebe, aí você vê, inclusive você vê a formatação, para tirar dúvida, a formatação da página tal, né? De espaço, essas coisas. Você usa como modelo. Agora, se você diz aí o espaço simples, que esse está um e-mail. Acho que esse que eu estou lhe mandando é um e-mail. Mas esse aqui você deixa simples. Pronto, eu vou lhe É mandar. tudo simples. Fonte Gamow 12. É Garramon, né, que é diferente. Que geralmente aqui no Brasil a gente usou Arial ou Times, né? Isso. Aí é diferente. Aí é espaçamento simples, margens 3, superior à esquerda 3 e o resto 2, 2.
É mais simples, tipo, não é igual a BNT que tem muita mais regras. A Aí BNT é mais burocrática. é mais chatinha. Aí, aquilo que eu não acho no edital dizendo, aí eu tento usar a da BNT, para não Eu ficar um negócio. recomendo, exatamente. Eu recomendo porque todo mundo já conhece a da BNT. Boa parte das pessoas que estão participando desse evento são brasileiros também, inclusive da organização, né? É, Aí use a BNT, quando não estiver especificando o edital. Deixa eu lhe mandar logo aqui, antes que eu esqueça. Eu tenho algumas coisas para fazer agora. Aí é melhor mandar para você logo. Porque aí eu vou continuar, que eu estou escrevendo um artigo para mandar para o Comped até dia 3. Que aí eu vou mandar para compere. o Comped, sim. Que aí eu estou É aonde, terminando. professor? Vai ser online também. Vai ser online, né? Só que eu acho que graduando só pode mandar resumo. Deixa olhar aqui, Comped. Você depois pode dar uma olhada lá, mas eu acho que graduando, que é o seu caso, só pode mandar resumo. Não pode mandar trabalho, não. Mas aí você dá uma olhadinha. Lucas desistiu de fazer o trabalho comigo. Pois é, né? É porque é pesado, é bronca, professor. Não, mas é bom. Você está fazendo. A gente sabe que é trabalhoso, sim. Eu participo disso há tempos, né? Sim, deixa eu lhe mandar aqui. Cadê? Foi prorrogado aí até o dia 3. Aí eu vou ler. Você consegue acessar depois esse. Não, deixa eu olhar. Dá para você abrir aí. Deixa eu O quê? colocar no O link? chat o link. Dá? Eu acho que dá. Pronto, Pronto, achei. Peguei, vou copiar e colar aqui. pronto. Pegue, dê uma olhadinha lá no Compete se você se interessar. Aí tem. Mas eu acho que graduando só pode mandar resumo, não pode mandar artigo, não. Eles não aceitam, não. Tenho quase certeza. Beleza. É, Mais alguma coisa, então, Carlos? não, professor, é só isso mesmo. Vou fazer os ajustes para o senhor dar uma E me olhadinha. mande. Mas, assim, de olhando por cima em relação ao assunto, o senhor acha que tá bom ou não? Ele tá bom. O assunto é extremamente interessante, não é um assunto que é muito abordado, só que também tem um problema. É muito pequeno, né? Muito É pequeno. muito pequeno. Eu na minha cabeça, era para fazer umas 25 páginas aí. Porque o senhor, por exemplo, o senhor me deixou preocupado, porque o senhor disse, você está falando muito da Colômbia. Só que Exatamente, tem que ser mais ou menos ao mesmo tamanho, já que são vários países, né? aí eu, tipo assim, professor, veja o que eu pensei quando eu estava fazendo o artigo. Eu falei de problemas que tem, por exemplo, no Chile e na Argentina. E eu falei de problemas eu falei do sistema para acesso à moradia da Colômbia e do Brasil. Porque como os problemas são parecidos e as formas de acesso são parecidas, eu quis abordar os 4 países que eu citei, só que em perspectiva diferente. Uma em perspectiva dos problemas e outro na perspectiva do acesso, porque todos se complementam em relação a isso. Você acha que Estou ficou entendendo. bom assim? Aí eu tenho que Porque dar uma assim, olhada no fim, né? No final do que for feito para poder chegar a essa conclusão. Aí uhum, eu tenho que avaliar, tá certo. tá certo? O Comped eu abri agora. Pode sim, graduando. Agora, o artigo ele tem que ter de 15 a 20 páginas. Pode ir graduando desde que seja junto com alguém que tenha no mínimo mestrado, né? Aí teria que, no caso, eu me colocar como coautor. Aí, no seu caso, como o prazo está muito em cima, eu lhe recomendo, se você mandar, mande o resumo, Então, resumo, é verdade. porque o Os assuntos tamanho são é grande. Praticamente todo tipo de assunto dentro do direito tem no Compêndio. certo. Tem os detalhes no edital, mas assim, todos os assuntos dá para encaixar, porque eles colocam, acho que umas quantas áreas eles colocam, meu Deus, deixa eu olhar se tem aqui no edital. Tudo que você imaginar tem, né? Pronto. Só para lhe dizer, acesso à justiça, biodireito e direitos animais, Constituição, teoria da Constituição e democracia, criminologia e política criminal, direito administrativo e gestão pública, direito, arte e literatura, direito civil contemporâneo, direito de trabalho, direito de sustentabilidade, direito empresarial, direito internacional, direito à economia,
Direito e Governança e Tecnologia, Direito e Garantias Fundamentais, Direitos Humanos, Filosofia, História, Processo Civil, tudo isso. Eu vou dar uma olhadinha para ver se envio um resumo. Pronto, dê uma olhadinha. E qualquer coisa, entre em contato com a gente, viu, Carlos? Tá certo, professor. Muito obrigado, viu? Nada. Até mais, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.